A vereadora Andressa Marques. Senhor presidente, queria começar parabenizando a vereadora Andressa. Declaração de líder para o novo. Precisa ter coragem, vereadora Andressa, para fazer alguns enfrentamentos. A senhora comentou aqui que se expõe, né, enfrentando pessoas como esse torturador, por exemplo, que ameaça você, que ameaça as pessoas que atuam contigo. Então, a gente sabe que para fazer política, para defender as causas que a gente defende, é preciso ter coragem. Então, eu queria começar nessa linha minha fala com o assunto que eu vou trazer aqui no dia de hoje. É um assunto que não é confortável necessariamente para mim, mas que eu considero importante, porque eu vim aqui a essa tribuna exatamente uma semana atrás, tratar sobre a questão do Monte Carmelo, citei nomes, falei do problema, não imputei crime a ninguém, vereador Libardi, não acusei ninguém de nada, apenas tratei das questões da nossa cidade. E aí recebi dezenas de mensagens de uma fala do Rodrigo Balém, advogado, e fala aqui diretamente para ti, Balém, que vai receber esse vídeo de pessoas que deve estar me ouvindo, inclusive, porque eu não tenho medo de falar do teu nome, não tenho medo de falar para ti. Diferente de ti, que me criticou, que falou de mim na rádio, só faltou falar a vereadora do cabelo azul, porque citou todos os exemplos e atributos diretos, mas eu não vou citar o nome da vereadora, porque ela, senão vai me processar. Eu não vou te processar, Balém, porque as minhas questões são políticas e são sociais sobre o bairro. Mas se eu tivesse motivos para te processar, também não teria medo nenhum, porque não é com medo que eu faço política. Por isso, sim, eu falo diretamente para ti e para as pessoas que estão nos assistindo, e eu quero pedir para a minha assessoria colocar antes disso uma parte do áudio do advogado na rádio, para depois eu falar um pouco sobre o que ele trouxe em relação ao tema do Monte Carmelo. Pode colocar, por favor. A Prefeitura de Caxias do Sul não tem condições técnicas e nem financeiras de atender a tanta demanda de irregularidade. Mas vira e mexe, a gente tem que dar uma falada aqui nos políticos, né? Ô, coisa triste que a gente tem que aguentar. Alô, Monte Carmelo, bom dia para o Monte Carmelo. Mais uma vez, o Monte Carmelo veio à pauta na Câmara de Vereadores. Eu não vou citar o nome, evidentemente, para não dar palco, né? Para quem só critica e muito pouco faz. Tem uma vereadora, eu acho que ela é apaixonada por mim. Tem que avisar ela que eu sou casado, tenho filho, sou cristão, sou fiel. Sou cristão, né? E aí a gente sofre os ataques aí do Diabredo, tudo que é lá. E me mandaram um vídeo, né, dela mais uma vez me atacando na Câmara de Vereadores, falando que lá no Monte Carmelo, eu gostei do título do vídeo dela, que é a única coisa que eu concordo, que diz o seguinte: o problema da não regularização. Obrigada. Então, primeiro, eu vou falar o que eu já falei num vídeo nas redes sociais. Queria também dizer que nós mandamos para a Rádio Viva, no dia de ontem, uma solicitação de um pedido de respostas, que está previsto na Lei 13.188 de 2015, que é o nosso direito, enquanto cidadãos, inclusive, independente de ser vereador ou não, de ter direito de resposta no espaço que me citou, tratou sobre um tema que eu trouxe, distorceu as minhas falas e ainda teve a postura lamentável e típica de começar a fala me criticando, insinuando que eu só poderia estar apaixonada por ele. Apaixonada. E segue. Porque eu sou fiel, porque eu sou casado, porque eu sou cristão. Sinceramente, advogado Rodrigo Balém, se eu, enquanto vereadora, não posso vir aqui, emitir uma opinião, tratar sobre os temas da cidade, sem que alguém insinue que eu estou apaixonada, é isso que a gente fala que é ser mulher na política. Depois a gente fica braba, vereadoras, e aí a gente é louca. E aí esse advogado, lamentavelmente, começou a falar assim. E aí sim, eu mandei para a Rádio Viva e estou aguardando o retorno. Ainda já deram o ok do recebido do nosso ofício, mas não me retornaram porque solicitamos um pedido de resposta. Eu quero ser entrevistada no programa Bom Dia Trabalhador, que é o programa que o Balém fala diretamente na Rádio Viva. Quero falar sobre o tema e quero poder falar sim as palavras, falar a minha opinião das palavras que ele
se achou no direito de se referir a mim. Porque, Balém, eu também tenho uma família. Eu também sou cristã. Apesar de o senhor insinuar dezenas de coisas sobre mim. E não vou tolerar que nem tu e nem ninguém fale publicamente, ou seja, para quem for, bobagens ao meu respeito. E aí eu recebi, porque é isso, né? A gente se expõe, a gente vai, a gente debate, e aí a minha família, amigos, apoiadores dizendo, Andressa, cuidado, Andressa, calma. Sinceramente, se eu tenho que ter medo de vir aqui falar alguma coisa, então eu pego minhas coisas e vou embora, vereador Libardi, e não vou mais ser vereadora. Porque o dia que eu tiver medo de falar alguma coisa dessa tribuna, é porque tem algo errado. É porque eu não vou mais ser vereadora dessa cidade. E eu quero entrar nas falácias e distorções que ele falou sobre o assunto na rádio, mas antes eu vou lhe ceder a parte, vereador Libardi. Obrigado pela gentileza. Eu acho que a vida, ela é discordância. Agora, tem coisas que perpassam da discordância e flertam com a falta de caráter, falta de respeito, isso que precisa ficar claro, né? Das discordâncias do mundo, nós podemos ter todas, e eu acho que essa casa tem crescido significativamente com um respeito, né? Desde que nós assumimos e os demais vereadores assumiram. E, vereadora Andressa, a senhora sabe que no direito grego tem uma espécie chamada pharmakos, que tenta se imputar a uma pessoa todos os problemas da sociedade. Eu acredito que na política essa seja seja a última saída. Quem quiser nos atacar, que nos ataque pelo que nós pensamos. Porque, por exemplo, bem tratou o vereador Iago, o vereador Lucas, 21 milhões de reais para secretários adjuntos. Dava para regularizar o Carmelo, dava para regularizar a cidade inteira. A opção do prefeito Adiló em utilizar o dinheiro em outras situações é dele. E quem sofre é a população é ainda mais vulnerável, deixando muita gente rica. Eu acredito que isso precisa ficar claro, que quem deveria estar fazendo o serviço que as empresas de regularização fazem é a prefeitura. E é exclusivamente isso que a senhora faz. Defende que o serviço público seja feito pelo ente público. E, obviamente, aqueles que enriquecem da falta de serviço público vão ver na senhora um farmacose, e nós estamos aqui para defender que a senhora tenha direito de falar o que a senhora quiser. Obrigado. Exatamente, vereador Libardi, obrigada pelas palavras, e queria dizer exatamente isso. Eu disse, inclusive, né, publicamente, que eu jamais me sentiria no direito de falar o que ele me falou, porque eu acho que nós estamos aqui para debater as ideias, para debater a cidade. Né? Eu não devo e não acredito que seja o caminho ficar atacando pessoalmente as pessoas, mas por algum motivo, e sinceramente, né, a gente já conversou pessoalmente, inclusive eu e ele conhece as minhas posições, eu conheço as posições dele, nós já conversamos, seria de alto e bom tom ele vir falar diretamente comigo sobre essa situação, se de fato, né, ele é alguém que tem coragem de manter a palavra, né, que eu tenho. Eu venho aqui, cito nomes e falo o que eu acho que eu tenho que falar, porque eu tenho responsabilidade com aquilo que eu falo. Eu queria pegar 2 temas que ele trouxe, que ele citou na rádio. O primeiro deles é o seguinte: ele alegou que a prefeitura fala que não auxilia o Monte Carmelo porque não existe a regularização, porque o bairro não é regularizado. Só que isso não é verdade. Nós estamos buscando, e nós conseguimos ter acesso ontem a uma ordem de serviço assinada em 2021, é a ordem de serviço número 2 de 2021, assinada na época pelo então secretário João Wes, no governo Adiló, que tem uma ordem de serviço que diz que sim, que podem fazer obras em bairros não regularizados. Não tem lei, meu assessor Maurício está aqui do lado, é arquiteto, acompanha essa situação. Nós procuramos, buscamos, fomos atrás, não existe em lugar nenhum que diga que não possa fazer obras em bairros não regularizados. Se é para a população poder ter ali um mínimo de segurança, né? Então, isso que ele traz da sua fala na rádio não é verdade. Inclusive, em algum momento, ele até concorda comigo e depois não concorda, enfim. Outro segundo assunto que ele traz é que quem não entrar no processo de regularização privada não vai receber o título. Isso é falso. O próprio prefeito já disse em reunião com a comunidade, que eu estava presente, que o município é obrigado a regularizar toda a área. Não existe isso de regularizar em pedaços. Ou regularizar tudo ou não regularizar nada. O que pode acontecer é que as famílias que não pagaram não recebam o título imediatamente, mas depois elas ficam
elas não ficam irregulares, elas apenas não são tituladas naquele momento. A lei garante vários caminhos públicos gratuitos para essas famílias. Inclusão posterior na REURB, legitimação fundiária e de posse, uso capião ou titulação direta pelo município, o direito existe, o que falta é vontade política. Então, termino a minha fala dizendo isso. O que falta é vontade da gestão, porque nós defendemos que tenha um escritório público que faça a regularização e que as pessoas paguem para a prefeitura, para que a prefeitura tenha a caixa para fazer a infraestrutura nos bairros. Uma coisa alimenta a outra. Ninguém está dizendo que as pessoas não têm que pagar nada. Mas aí, pela ausência de política, porque esse governo é desastroso, vai lá uma empresa para vender uma ideia que não é real para a população e depois eu tenho que ouvir bobagem de advogado que quer ganhar nas custas dos outros. Mas eu aguardo a Rádio Viva me retornar com nossa solicitação de pedido de respostas e aguardo o Balém pedir desculpas pela bobagem que ele falou de mim na Rádio Viva. Obrigado, senhor presidente.